Pois bem, turma, dando continuidade às nossas atividades do mês da consciência negra, né? Hoje, dia 20 de novembro, no dia da consciência negra, eu escolhi um tema para nós falarmos sobre a escravidão. Eu trouxe aqui essa fonte que nós vamos usar, nós vamos fazer uma leitura direto aqui dessa fonte, que é uma fonte respeitável, é uma fonte confiável, do Laurentino Gomes. É uma trilogia. O Laurentino, ele já foi premiado 6 vezes com o Prêmio Jabuti de Literatura. Então, como eu sempre digo, quem trabalha com a história tem que fazer a leitura em cima de fontes, né? Nós não podemos ficar no senso comum. Temos que buscar as informações históricas direto da fonte. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no texto do Laurentino, aonde ele nos diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. O diplomata inglês Henry Chamberlain, que viveu no Rio de Janeiro no começo do século XIX, descreveu da seguinte forma a compra de um escravo no mercado do Valongo, o mais importante da cidade. Então, as mercadorias, ou seja, os negros chegavam nessas embarcações, viam nesses pequenos barcos aqui, nessas canoas, chegavam aqui, eram recebidos aqui pelos traficantes, né, que faziam a contabilidade e a administração do tráfico e eram encaminhados aqui para os barracões, para os depósitos, conforme ele vai chamar aqui no texto. Então, seguindo aqui no texto. Quando uma pessoa quer comprar um escravo, ela visita os diferentes depósitos de mercadorias humanas, né? Indo de uma casa a outra, até encontrar aquele que a agrada. Ao ser chamado, o escravo é apalpado em várias partes do corpo, exatamente como se faz quando se compra um boi no mercado. Ele é obrigado a andar, correr, esticar seus braços e pernas bruscamente, falar, mostrar a língua e os dentes. Esta é a forma considerada correta para avaliar a idade e julgar o estado de saúde do escravo. O Valongo, citado por Chamberlain, é um dos mercados de escravos mais bem documentados da história da escravidão, graças especialmente aos relatos de diversos viajantes que o visitaram no começo do século XIX. Eu separei uma outra imagem aqui mais atual do Cais do Valongo, né, onde ficava localizado o mercado do Valongo. Aonde está esse local hoje no Rio de Janeiro? Ele traz aqui no texto. Situado entre os bairros atuais da Gamboa, da Saúde e do Santo Cristo, foi por quase 200 anos o maior entreposto negreiro da América. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa de Dom João, navios vindos da costa da África despejavam no Valongo, pessoal, atenção a esses números, de 18 mil a 22 mil homens, mulheres e crianças por ano. 18 mil a 22 mil pessoas por ano desembarcavam no mercado do Valongo, no cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Muitos ali permaneciam em quarentena para serem engordados e tratados das doenças, como animais. Eram tratados como animais. Os demais ficavam estocados em casebres e barracões à espera de compradores, que, quando necessitados de mão de obra, se dirigiam ao local como se visitassem uma feira livre qualquer, como se eles visitassem uma feira de alimento,
uma feira de verduras, uma feira de animais, conforme ele cita aqui, comparando o escravo, a forma com que ele era apalpado e vistoriado, comparando com o boi. Ao conhecer esse mercado, em 1823, Maria Graham, uma viajante inglesa e amiga da Imperatriz Leopoldina, primeira mulher de Dom Pedro I, registrou no diário dela: em 1º de maio de 1823, vi hoje o Valongo. É o mercado de escravos do Rio. Quase todas as casas desta longuíssima rua são um depósito de negros cativos. Passando pelas suas portas à noite, vi, na maior parte delas, bancos colocados rentes às paredes, nos quais filas de jovens criaturas estavam sentadas, com a cabeça raspada, os corpos macilentos, tendo na pele sinais de sarna recente. Em alguns lugares, as pobres criaturas jaziam sobre tapetes, evidentemente muito fracas para sentares. Mais adiante, ele nos coloca aqui os fatores de precificação dessas mercadorias, dessas pessoas, desses escravizados. Eram o sexo, a idade, a saúde e a aparência física. Pessoal, então eu quero deixar para vocês aqui como indicação de leitura essa obra aqui, que faz parte da trilogia Escravidão, do Laurentino Gomes. Esse primeiro volume, ele vai do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. E ele tem mais 2 volumes que dão continuidade à obra. É uma obra bem completa, é uma obra confiável, como eu falei, é uma obra premiada do Laurentino, 6 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. Então, estou trazendo para vocês a leitura de uma obra qualificada, de um pesquisador confiável. Espero ter contribuído para vocês terem uma ideia de como funcionava, de como era esse local, né, escrevendo essa triste passagem da história do Brasil, da escravidão, hoje, no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. Valeu!